Muito bem, vamos lá então a isto. Manuel Rodrigues, gostava de perguntar, antes de mais, o que é um bom resultado para o CDS nestas eleições? Ter um bom resultado é chegar ao próximo Governo Regional da Madeira. Claro que seria um excelente resultado se o CDS fosse o primeiro partido e, desse ponto de vista, pudesse influenciar quase a 100% as novas políticas públicas que a Madeira precisa. Mas temos a consciência da realidade e da força de cada partido, mas temos também a consciência que o CDS, em 2011, tornou-se o principal partido da oposição, mereceu a confiança dos madeirenses e portuenses e temos também a consciência do trabalho que foi realizado nestes últimos anos, sobretudo pelo nosso grupo parlamentar, mas também pelos nossos autarcas, pelos nossos dirigentes. E temos finalmente a consciência de que a forma como estamos a governar a Câmara Municipal de Santana, existe já uma marca CDS nas autarquias locais. Foi possível reduzir a dívida da Câmara para a metade, foi possível devolver grande parte do IRS que era pertença da Receita da Câmara aos munícipes de Santana e foi possível ter políticas de proximidade e de apoio, quer à natalidade, quer às famílias, quer aos jovens estudantes, quer aos idosos. Portanto, face a este conjunto de circunstâncias, o CDS, e também porque tem uma equipa e um bom programa, está em condições de influenciar, estando presente, o próximo Governo Regional da Madeira. A fasquia não vou estabelecer em termos de percentagens, estabeleço entre ficar na oposição ou ser governo. Ter um bom resultado é integrar o próximo Governo Regional da Madeira. Paulo Portas virá à Madeira fazer campanha? A campanha será feita sobretudo pelos dirigentes regionais, pelos atuais deputados, pelos candidatos. Estas são eleições legislativas nacionais. É possível que venha uma vez à Madeira, mas nós não necessitamos de reforços nacionais, até porque, como se sabe, existe um ambiente de alguma crispação entre o CDS Madeira e o CDS Nacional, derivado precisamente da defesa que fizemos dos interesses da região em dois momentos na Assembleia da República, quando votamos contra os orçamentos de Estado, quer para 2013, quer para 2014. Relativamente a essa situação, há quem pense que, de algum modo, sacrificaste Rui Barreto ao odioso de ter que assumir a posição contrária e acabar por ficar mal visto pelas cúpulas do partido ao nível nacional. O que é que respondes a estas críticas? Bom, eu próprio saí da Assembleia da República de deputado, onde julgo que estava a fazer um razoável trabalho, saí de vice-presidente do CDS Nacional, saí de vice-líder do grupo parlamentar na Assembleia da República para reassumir o meu lugar de deputado, apenas de deputado regional, devido precisamente à TSU dos pensionistas, que o PSD queria impor no Governo da República no orçamento para 2013. E, portanto, bati com a porta numa atitude de protesto com o partido a nível nacional e com o Governo da República. Naturalmente que alguém teria que ir substituir, e foi o deputado Rui Barreto, que teve que votar contra o orçamento para 2013 e contra o orçamento para 2014. Mas teve sempre o apoio do CDS Madeira, mas eu propus que, em vez do deputado Rui Barreto ter o processo disciplinar, que fosse o presidente do CDS Madeira, eu próprio a ter esse processo disciplinar. E, portanto, desse ponto de vista, não faz sentido nenhum essa crítica, até porque eu penso que a coragem do deputado Rui Barreto, alimentada também pela coragem do CDS da Madeira, deram projeção claramente ao deputado e também às posições de defesa da Madeira e dos madeirenses do CDS da Madeira. É por isso que nós dizemos que temos autoridade e legitimidade para nos afirmarmos como alternativa ao PSD Madeira nas próximas eleições. Também por isso. Apesar disso, há críticas de outros partidos da oposição ao CDS, no sentido de dizer que o CDS, até certo ponto, quando começou a ser divergente, colaborou na instauração das medidas de austeridade que hoje afligem os portugueses em geral e os madeirenses em particular. Luís, a austeridade é uma consequência e não uma causa. A causa é o endividamento do país, o endividamento da região. O endividamento do país devido à loucura da dívida do engenheiro José Sócrates e dos governos do PS e a loucura da dívida da Madeira, do endividamento excessivo dos governos do PSD, do Dr. Alberto João Jardim. Essas é que são as causas
da situação difícil que o país e a região estão a atravessar. E, portanto, a austeridade é uma consequência. Agora, o que se pode é saber se a austeridade foi bem derramada, foi equitativa, foi justa para todos os cidadãos. E, desse ponto de vista, o CDS da Madeira entende que não. Que, em alguns casos, deveríamos ter ido mais longe na taxação da banca, na renegociação das parcerias público-privadas, no emagrecimento das despesas do Estado, nos desperdícios e nas questões supérfluas, e também na região autónoma da Madeira, em vez de ter aumentado a carga fiscal, provocando esta asfixia das empresas e das famílias. E, portanto, esses partidos da oposição que nos criticam, e se é o Partido Socialista, não tem qualquer legitimidade. Não só porque é coautor, o PS Madeira também, da dívida excessiva que se criou no país, como no passado, os deputados do Partido Socialista nunca discordaram do PS a nível nacional na Assembleia da República. Eu recordo que mesmo em 2007, quando se tratou da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, ela era contrária aos interesses dos madeirenses, menos dinheiro da República para a região, e na altura os deputados do Partido Socialista votaram contra a sua própria terra. Falando do Partido Socialista, já agora, como vês a anunciada coligação do PS com um partido como o PTP, que alguns dizem ser uma coligação contra a natura? Vejo mal. Acho que o Partido Socialista é um partido responsável, é um partido do chamado arco da governabilidade, não é um partido de simples protesto, é um partido que é governo nos Açores, já foi várias vezes governo no continente, e na Madeira tem algumas câmaras municipais. E a verdade é que eu, em outubro do ano passado, desafiei o líder do Partido Socialista para um entendimento entre o CDS e o Partido Socialista para uma coligação pré-eleitoral, aberta a outras forças políticas, em que se criava um movimento que unisse os partidos, mas fosse para além deles. E como é que ia para além deles? E conseguisse penetrar nos eleitorados abstencionista, no eleitorado do PSD, tendo naturalmente um candidato que não fosse nem o líder do CDS, nem o líder do Partido Socialista. Podia deixar de ser independente, mas tinha que ser uma pessoa com prestígio, uma pessoa que não estivesse na política ativa e dura diariamente como nós estamos, capaz de encabeçar essa candidatura à Presidente do Governo. Infelizmente, esta ideia esbarrou na intransigência do líder do PS Madeira, Vítor Freitas, em ser o candidato a Presidente do Governo. É legítimo, o CDS, obviamente, aceita a decisão do Partido Socialista, mas não deixa de criticá-lo. O PS procurou tentar criar à esquerda uma grande coligação. Não conseguiu. Antes, pelo contrário, a coligação que vai concorrer às eleições regionais é mais fraca do que aquela que ganhou a Câmara Municipal do Funchal. Tem menos dois partidos, o Bloco de Esquerda e o Partido da Nova Democracia. E depois também temos que dizer que as autarquias que estão a ser geridas pelo Partido Socialista, aponta o exemplo da Câmara Municipal do Funchal, do Funchal pela crise que houve na coligação, mas também um mau exemplo da Câmara Municipal do Porto Santo, não são grandes exemplos a serem seguidos numa futura governação regional. Enquanto o CDS pode dizer que quer replicar para a região a governação da Câmara Municipal de Santana, que é uma governação de rigor, com incentivos aos setores produtivos e com defesa dos apoios sociais, e podemos replicar isto no plano regional, o Partido Socialista não pode dizer que vai replicar a gestão da Câmara Municipal do Porto Santo na governação da região autónoma da Madeira. Porquê é que a coligação com o PS não vingou ao fim e ao cabo? A questão esbarrou na intransigência do líder do PS em ser candidato a Presidente do Governo. Eu próprio lancei para a mesa, não vou dizer quais, porque a questão está ultrapassada. Há alguns nomes, quer da área do CDS, mas mais da área do PS, como possíveis pessoas que poderiam encabeçar essa coligação pré-eleitoral como candidatos a Presidente do Governo. Repare, nós não deixaríamos de ser líderes partidários. Não queres avançar alguns desses nomes? Eu vou indicar dois nomes possíveis do Partido Socialista, que acho que teriam bons candidatos, para não focar nomes do CDS. O Dr. Luís Amado, com uma grande experiência governativa, quer como deputado na Assembleia Legislativa Regional, quer como governante a nível nacional e Ministro dos Negócios Estrangeiros,
E o Dr. António Trindade, também com algum passado político, como vereador na Câmara Municipal de Funchal, com um grande presente como empresário, que acho que são duas pessoas de grande credibilidade que poderiam encabeçar um projeto desta natureza. Porquê é que insistes em ser, de certa forma, uma muleta do Miguel Albuquerque num eventual governo de maioria PSD? Eu não achas que será, ao fim e ao cabo, o prolongamento e não a renovação que estará presente de algo que já se pode, de certa forma, ver nos potenciais candidatos e na praxis levada a cabo até agora, que inclui a apresentação de nomes que nem sequer foram à Comissão Política? Eu acho que este PSD do Dr. Miguel Albuquerque não é muito diferente do PSD do Dr. Alberto João Jardim. Aquele PSD que aplaudia ontem Alberto João Jardim é o PSD que hoje aplaude Miguel Albuquerque. Obviamente que a cara mudou, mas o corpo, a estrutura orgânica continua a ser a mesma, cheia de vícios, cheia de lobbies, de clientelas, de compadrios que foram sendo criados ao longo destes 40 anos. Eu reconheço que há um discurso do Miguel Albuquerque, há algum discurso que era da própria oposição. Estou a falar em termos de propostas, o jackpot parlamentar que o CDS desde 2007 tenta baixar, foi para a frente, com uma proposta do CDS aprovada há pouco tempo no Parlamento Regional, porque o Dr. Miguel Albuquerque decidiu que assim seria. Os deputados do PSD, que 3 semanas antes, na discussão do Orçamento Regional para 2015, tinham votado contra a descida do jackpot, acabaram depois do Congresso do PSD por aprovar a proposta do CDS de redução do jackpot. E desse ponto de vista é positivo. Vem dizer, por exemplo, que no dia da região falarão todos os partidos no Parlamento Regional. Mas eu recordo que quando estava como Presidente da Câmara do Funchal, nunca anuiu a que os partidos da oposição falassem no dia da cidade. E em 18 anos de gestão na Câmara Municipal do Funchal, aprovou para aí menos de meia dúzia, 5 propostas dos partidos da oposição das variações que abrangem. Isto para dizer que o PSD mantém, digamos, grande parte daquilo que nós consideramos negativo do absolutismo, do jardinismo nos últimos 40 anos. Mas também temos a consciência da realidade política e de que ele veio dar um novo fogo ao PSD, fazendo crer às pessoas, mesmo que isso não seja verdade, que há alguma renovação no PSD. Alguns nomes, obviamente, que nunca se tiveram candidato do PSD que agora aparecem, até personalidades independentes. Acho confundir nas suas listas o Funchal com a Madeira. Quando nós vemos que o primeiro lugar fora do Funchal é o 20º lugar, nós temos muitas dúvidas se a lista do PSD é representativa de toda a região autónoma da Madeira e também da ilha do Porto Santo, mas, obviamente, o que o CDS diz é que quem quer governar sozinho não quer governar para todos. Isto é, nós defendemos que não deve haver uma maioria absoluta de nenhum partido nas próximas eleições. E como disse na primeira resposta à primeira questão, eu gostaria que o CDS ganhasse as eleições. Isso está nas mãos dos eleitores. E o que eu escrevi na minha moção, que foi aprovada no Congresso de dezembro, há 2 meses, foi esta frase que definirá a estratégia do CDS. O CDS fará, no dia seguinte às eleições, aquilo que o povo decidir no dia das eleições. Portanto, eu não pretendo ser muleta de ninguém, nem bengala de outro qualquer partido. O que eu quero Mas coligarem-se com o PSD será realpolitik. Eu acho que vão ser necessários compromissos, entendimentos, acordos, consensos entre as diversas forças políticas, naturalmente, e os parceiros sociais, no sentido de criar um compromisso em nome da Madeira para a defesa dos nossos interesses, quer junto do Estado, quer junto da União Europeia. É por isso que eu acho mal que o Dr. Miguel Albuquerque, a primeira coisa que fez no Congresso do PSD foi ter pedido a maioria absoluta. Primeiro acho que devia ter pedido desculpa pela governação do seu partido durante, pelo menos, a última década. E depois pedir a maioria absoluta. Nestas circunstâncias, acho um erro político, mas fica com ele. Espero que os madeirenses tenham aprendido que dar maioria absoluta a um seu partido
é, é ter um governo de metade da Madeira a governar contra a outra metade. É preciso um governo mais abrangente que governe para todos. Falemos da saúde. Ela é para o CDS de algum modo uma bandeira nesta campanha? Eu acho que é uma bandeira há muitos anos, em particular nos últimos 4, porque nós, depois de termos um Serviço Regional de Saúde, que até foi uma referência nacional e até no plano europeu, hoje temos um Serviço Regional de Saúde em completa degradação, com saída dos melhores médicos, dos melhores enfermeiros, com desmotivação completa daqueles que ficam a trabalhar no César Ramos. E, portanto, desse ponto de vista, é quase reconstruir o Serviço Regional de Saúde que tivemos no passado, se bem com menores custos. Nós temos a consciência que o Serviço Regional de Saúde atingir níveis de despesa incomportáveis para o Orçamento Regional. Mas temos também a certeza que este deve ser um assunto prioritário em qualquer orçamento. É por isso que o CDS-PP tem vindo a defender que, apesar da regionalização da saúde ter sido feita na década de 80, que o Estado deve garantir algum apoio à Madeira e os Açores no custeio desta despesa grande que é a saúde nas regiões autónomas, assim como no setor da saúde. Porque eu acho que o direito universal à saúde e o direito universal à educação devem ser assegurados pelas regiões autónomas, mas sobretudo pelo Estado português. É isso que diz a Constituição, quando diz que é uma tarefa fundamental do Estado estes dois direitos dos cidadãos. Falavas há pouco na Câmara Municipal do Funchal. Gostava de perguntar porquê é que não deixas cair a CME, uma vez que és o vereador com o Artur Andrade que fazem a diferença. As câmaras não caem porque as decisões da maioria relativa não passam. Não há sequer na lei a chamada moção de censura na Assembleia Municipal que fizesse cair o Executivo camarário. Isto é, verdadeiramente, só por condições políticas muito adversas, isto é, se todas as oposições, neste caso o CDS, o PSD e o vereador da CDU, se unissem constantemente contra as decisões da Câmara, é que o Presidente e os restantes vereadores poderiam demitir-se e provocar eleições antecipadas. Isso não tem acontecido. O Presidente da Câmara do Funchal tem procurado, com algumas limitações, e sabendo que tem maioria relativa, falar com o CDS sobre alguns documentos importantes para a cidade do Funchal, estão a lembrar designadamente do orçamento e do plano de investimentos. E o CDS tem assegurado, quer por via da abstenção, quer por via do voto favorável, a governabilidade da Câmara Municipal do Funchal. Não estamos, obviamente, satisfeitos com a gestão da coligação Mudança, mas já foi possível, através de negociações em que o CDS esteve presente, devolver, por exemplo, 1% do IRS pago pelos munícipes do Funchal, a Câmara devolver aos contribuintes. Foi possível baixar o preço dos parcómetros, quer no centro, quer na periferia do Funchal. Foi possível isentar de IMI prédios que venham e imóveis que venham a ser requalificados nas zonas históricas. Foi possível também uma redução de IMI para imóveis que venham a ter eficiência energética alta, para além de um outro conjunto de propostas que foram do CDS aprovadas, como, por exemplo, melhorias nos bairros sociais da Câmara e a retirada, durante o ano 2015 e 2016, do ambiente dos bairros sociais camarários. É uma vergonha o ponto a que chegaram alguns bairros sociais da Câmara. Há condições subhumanas em algumas casas. Há casas que foram construídas para serem provisórias há 40 anos e estão permanentes. E, portanto, é necessário um grande esforço na Câmara Municipal do Funchal de investimento nos bairros sociais. Por exemplo, a Câmara Municipal tem agora um programa de apoio a pequenas reparações até 5 mil euros de proprietários de casas e de apartamentos. Acho bem. Mas eu perguntei ao Sr. Presidente da Câmara, que não me soube responder, se a Câmara vai apoiar proprietários na recuperação das suas casas.
tudo correto. Mas e então os inquilinos da Câmara são tratados abaixo da Câmara? Vivem em casas ainda com ambiente e a chover dentro? Não, vamos também apostar nessa área. E, portanto, desse ponto de vista, acho que tem que ser uma prioridade. Isso ficou indiciado no orçamento para 2015, mas precisa claramente de mais verbas nos próximos anos. Voltando ao Rui Barreto, vais voltar a apostar nele para as eleições legislativas nacionais do verão? Ele vai ser deputado, vai ser candidato a deputado agora nas eleições regionais, tal como foi há 3 anos, e obviamente que se vier a criar essas condições dele ser candidato à Assembleia da República, naturalmente que será com gosto que o convidarei, porque acho que tem feito um excelente trabalho no Parlamento Nacional na defesa dos interesses da Madeira e do Porto, mesmo indo contra as posições do Partido Nacional. Há quem acuse o CDS de ser ainda um partido de elites, um partido, entre aspas, da Madeira Velha, que se renovou, digamos, através do acrescento da sigla popular, Partido Popular. O que é que respondes a isto? Não é verdade. Quem frequenta as iniciativas do CDS, as sessões de esclarecimento, as nossas conselheiras, quem olha para os nossos autarcas, quer na Câmara Municipal de Santana, quer na Assembleia Municipal de Santana, quer nas 4 juntas de freguesia que nós detemos, São Jorge, Santana, Fajão do Vale e Ponta do Parco, quem olha para os nossos autarcas derramados pela Madeira e pelo Porto Santo, para os nossos dirigentes, para a minha comissão política, quem olha para o nosso Congresso, vê que essa acusação não é verdadeira. Aliás, nunca foi verdadeira. O CDS era conhecido no plano nacional e no plano regional, no início da sua fundação, por ser um partido de quadros. E isso é verdade. Depois deixou de ser tanto um partido de quadros, até pelas circunstâncias políticas regionais em que o PSD resolveu, qual abraço de urso, nos retirar, entre aspas, esses quadros e essas sensibilidades que nós tínhamos. Acho que eu fiz um grande esforço nesse sentido, de voltar a fazer do CDS aquilo que deve ser um partido. Um misto de um partido de militantes, de quadros e de eleitores. Mas nós temos estudos sobre esta matéria que demonstram precisamente que se há a classe média e as classes mais baixas que votam no CDS. Aliás, o partido tem algumas diferenças em relação ao Partido Nacional. Enquanto a nível nacional devo reconhecer que nas reuniões partidárias se nota, eu não diria elitismo, no sentido depreciativo do termo, mas se nota que há ali classes de menores rendimentos, classe média e classes de maiores recursos. No caso da Madeira, o que sobressai é, sobretudo, a classe média e as classes mais desfavorecidas. O que é ser hoje democrata cristão na Madeira? Ser democrata cristão na Madeira faz cada vez mais sentido. Acho que, no fundo, o CDS é criado tendo por base a doutrina social da Igreja e as democracias cristãs, sobretudo a italiana, mas também de inspiração francesa, que nos anos 50, 60 e 70 dominaram uma boa parte da Europa. Acho que este Papa veio dar um novo alento a essa doutrina social da Igreja, falando, tocar por lá com as pessoas, de problemas que as pessoas sentem no dia-a-dia. A doutrina social da Igreja nunca foi tão atual, basta ler as encíclicas sociais e sobre a economia, mesmo as do Papa Ratzinger, para chegar a esta conclusão, até porque estamos num mundo em que dominam os mercados e os sistemas financeiros. E, portanto, há que ter aqui contrafreios, contrabalanços na parte social e na parte da justiça social. E aqui na Madeira, se nós formos ver os números, eventualmente somos, obviamente, mais desenvolvidos e mais ricos do que éramos em 1974, quando se deu o 25 de Abril. As condições de vida das pessoas melhoraram. Mas o fosso entre os mais ricos e os mais pobres cavou-se, sobretudo na última década, na Madeira, depois de algum equilíbrio nas primeiras 2 décadas da autonomia. E, portanto, faz todo o sentido ser democrata cristão, democrata
se me permitirem separar pelo IFA, democrata, porque é preciso melhor democracia na nossa região. Esta coisa de separar os madeirenses entre bons e maus tem que acabar. Precisamos de um novo tempo como dizia há pouco, de entendimentos e de compromissos, e cristão no sentido mais social da palavra, muito atentos às desigualdades sociais que se têm vindo a acentuar na nossa região e no nosso país, muitas delas derivadas da crise económica que estamos a passar. A atitude do Papa Francisco em relação a determinados departamentos fundamentais da Igreja, como o Banco do Vaticano, como a Congregação para a Doutrina da Fé, tem sido realmente inovador, admite-se. Mas uma das principais críticas que tem sido movida ao longo do tempo à Igreja madeirense tem sido a sua colagem ao poder instituído, no caso o PSD, do longo período de jardinismo. Qual é o peso desta Igreja madeirense no CDS-PP da Madeira? Eu não tenho a menor dúvida que a Igreja madeirense, isso é um facto histórico, através de Dom Francisco Santana, o bispo que veio logo a seguir ao 25 de Abril para a Madeira, ajudou a implantar o PSD e o Dr. Álvares João Jardim, enquanto líder do PSD e candidato a presidente do governo. E porquê? Porque esse bispo tinha o entendimento de que à direita do Partido Socialista só deveria haver um partido político. E de que o PSD ser mais forte que o CDS devia ser absorvido pelo PSD. Era um problema ideológico para o Sr. Bispo da altura. Ele resolveu apoiar o PSD e até de alguma forma hostilizar o CDS. E por isso o CDS teve enormes dificuldades para se implantar na Madeira. Eu recordo que a primeira sede do CDS abre só em 1976, pouco antes das primeiras eleições regionais. E mais que os nossos primeiros comícios foram boicotados. Houve um comício em Câmara de Lobos, uma tentativa de comício em Câmara de Lobos com a engenheira Adelina Mar da Costa, que acabou aos tiros e não se realizou. Também o primeiro comício que acabou por se realizar foi na freguesia da Camacha, através do Dr. Basílio Horta, hoje Presidente da Câmara de Sintra, do Partido Socialista, como independente. E nós tivemos dificuldades em nos implantar na Madeira, quer pela perseguição que a esquerda nos moveu, sobretudo os partidos extremistas de esquerda, quer por alguma hostilização do PSD e até de algumas pessoas da Igreja ao CDS. Se bem que o CDS também tivesse contado, desde o início da sua fundação na Madeira, com figuras ligadas à Igreja Católica. Mas, claramente, o Sr. Bispo Dom Francisco Santana entendia que tinha por privilegiar o PSD, em particular o Dr. Álvares João Jardim, e fê-lo diretor do Jornal da Madeira, que foi uma arma importante na altura para o Dr. Álvares João Jardim se impor, quer como líder do PSD, quer como candidato a presidente do governo, substituindo em 78 o engenheiro Ornelas Camacho. E essa ligação entre poder e Igreja vem até os dias de hoje e é sobretudo marcada por esta associação que existe na comunicação social do Jornal da Madeira. Eu disse há pouco que a Madeira precisava de um novo tempo. Eu acho que esse tempo está a chegar. É evidente que há muita gente com outras mentalidades na Igreja Católica. A Igreja Católica também já não tem a influência que tinha junto das populações, mas há padres com novas mentalidades, com diversidade de pensamentos, há pluralismo dentro da própria Igreja. Temos que reconhecer que este novo bispo, do António Carrilho, fez um esforço também nesse sentido de distensão de algum mau ambiente que por vezes existia entre hierarquia e clero e também o povo e, portanto, julgo que estão criadas as condições para haver uma cooperação em benefício da população entre quem é governo e quem está à frente da Igreja, mas sem haver qualquer tipo de promiscuidade, como aconteceu no passado. Vejo aqui num folheto relativo às principais ideias do CDS-PV para a governação da Madeira, uma preocupação com os preços, em baixar os preços dos transportes aéreos e marítimos de passageiros e de mercadorias e ter uma boa ligação marítima de passageiros com o continente e o Porto Santo. Isto são propostas vossas.
mas consta que o partido é financiado pelo Grupo Sousa e também pelo Adelino Farinha e Agrelo. Gostava que comentasse essas insinuações. Isso é absolutamente mentira. Até por isto, como sabe, o CDS passou de 2 para 9 deputados em 2011. E, portanto, tínhamos um determinado financiamento, tal do Japão, e passámos a ter um financiamento substancialmente maior, porque, como sabe, o financiamento é por deputado, per capita. Portanto, se tínhamos 2, recebíamos uma determinada verba, com 9 passámos a receber uma verba muito maior. Foi aí que nós escrevemos uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia, considerando já na altura que era escandaloso o jacopote parlamentar, a propor que o CDS abdicasse de 30% da verba que recebia do Parlamento Regional. E o Sr. Presidente da Assembleia respondeu-nos que ou abdicaríamos da totalidade da verba que recebíamos, ou então tínhamos que receber na totalidade. Obviamente que não podíamos abdicar da totalidade, porque temos funcionários para pagar às despesas do grupo parlamentar. E então o que fizemos? Usámos coerentemente esses 30% que o PSD não quis baixar do jacopote parlamentar e que o Presidente da Assembleia não quis descontar mensalmente ao CDS para criar um projeto CDS solidário com 4 grandes vertentes. Apoio alimentar, porque isto coincide com o auge da crise económica na Madeira e com carências muito grandes por parte das pessoas mais desfavorecidas, com um vale farmácia, sobretudo dirigido aos mais idosos, que muitas vezes as suas baixas pensões não davam para comprar os medicamentos, apoio a jovens estudantes, quer dos ciclos do secundário, quer do ensino superior, e também algum apoio a instituições de solidariedade social. E, portanto, nós não precisávamos de financiamento de nenhum empresário para sobreviver, porque tínhamos dinheiro suficiente do Parlamento Regional para financiar quer a atividade do grupo parlamentar, quer indiretamente a atividade do partido. E mais, se as pessoas constatarem as nossas posições em termos do que pensamos sobre a gestão dos portos, que deve baixar claramente as suas taxas e os seus preços, quer as praticadas pelo grupo que detém o Porto do Caniçal, quer as praticadas também pela APRAM, porque há uma taxa que é a chamada tubo-carga, que já não existe no continente e continua a existir na Madeira para as importações. Se souberem quais são as nossas propostas em termos de redução subsidiada, claro, do preço dos transportes marítimos entre o continente e a Madeira, também em termos do que deve ser o modelo para o Porto Santo. Os preços são exagerados, quer os marítimos, quer os aéreos, que são um absurdo. Se souberem que estivemos na primeira linha da defesa da manutenção do férreo entre Portimão, Funchal e Canários, as pessoas verão que não há qualquer tipo de ligação do ponto de vista político ou financeiro a esses dois grupos. Aliás, também posso dar alguns exemplos na calheta, onde os nossos autarcas muitas vezes votaram contra projetos da empresa Farinha e Agrelo. Agora, isso não impede que as pessoas se conheçam ou sejam amigas. Vamos, amigos, negócio à parte, diz o povo e bem. Uma das críticas que tem sido dirigida aos partidos é que tem silenciado, de algum modo, as possíveis soluções para o regresso da Navieira a Armas ou de uma companhia similar para estabelecer uma linha entre a Madeira e o continente. Agora, mais recentemente, diz-se que os partidos, que muito falaram nisso anteriormente, têm falado nisso. Quais são as vossas propostas concretas? Tínhamos esta consciência. A linha que era efetuada pelo Armas, Canárias, Madeira, Portimão, era deficitária. A Navieira Armas perdeu muito dinheiro nesta linha. Apesar de tudo, dizia que estava em condições de continuar se o Governo Regional baixasse as tarifas no Porto, as taxas no Porto do Funchal. Sendo a linha deficitária, ela é importante. É importante para a mobilidade dos residentes da Madeira, porque há gente que
deve ter a opção de viajar de avião ou de viajar de barco. Ela é importante do ponto de vista turístico, trazia nichos do mercado, como a lembrar das caravanas, quer de Canárias, quer do Algarve, e era importante, sobretudo, em termos económicos. Fazia chegar produtos muito mais baratos à Madeira, que tem o custo de vida mais alto do país, semana a semana, designadamente produtos agrícolas. Assim como permitia que também a Madeira pudesse exportar alguns produtos para o sul do país. E, portanto, desse ponto de vista, o que o CDS entende é que há verbas da União Europeia. Nos quadros comunitários de apoio havia um anterior. Há no próximo. Os Açores usaram do anterior 17 milhões de euros para subsidiar esta linha, se nós considerarmos que na avaliação custo-benefício, e eu julgo que toda a gente conclui isso, é necessário uma ligação por ferry com o continente. E, portanto, o que se deve fazer é abrir um concurso onde se possam candidatar as empresas que têm ferries e que possam fazer esta operação, fazendo antes os estudos devidos, para que esta ligação possa ser subsidiada. Assim como eu acho que, face ao decréscimo de passageiros entre a Madeira e o Porto Santo, se calhar vamos no mesmo caminho de ter que subsidiar as viagens entre a Madeira e o Porto Santo para tornar o destino mais barato, do ponto de vista dos transportes, aos madeirenses. Eu visitei há dias a ilha do Porto Santo e parece realmente uma ilha fantasma no mês de janeiro, no mês de fevereiro e até abril, com certeza. E, portanto, se as viagens fossem mais baratas, quer as marítimas, quer as aéreas, julgo que era possível ter um turismo interno, mesmo de inverno, que permitisse aumentar a economia do Porto Santo e criar emprego. Calheta e Santana são bastiões do CDS. As listas para as próximas eleições vão refletir isso de algum modo, colocando candidatos dessas localidades em lugares elegíveis? O CDS, em 9 deputados da atual legislatura, tinha 6 concelhos representados. E agora, nas próximas listas, nos 20 primeiros lugares, teremos todos os 11 concelhos da Madeira representados. Isto é, ao contrário de outros, que têm uma lista elitista, sulista, e eu acrescentaria liberal, o CDS terá uma lista realista, uma lista competente e uma lista representativa de todos os concelhos da Madeira e do Porto Santo. Uma última pergunta. Quais são para ti as 3 principais prioridades atuais da Madeira? A primeira decisão que eu tomaria como Presidente do Governo era chamar todos os partidos à sede da Presidência do Governo e todos os sindicatos ou associações de sindicatos e grupos e confederações patronais para chegar a um compromisso na defesa dos interesses da Madeira e do Porto Santo. E, nessa base, há 3 prioridades. A primeira é, claramente, pôr em prática o plano estratégico do turismo da Madeira. Porquê? Porque nós temos taxas de ocupação de 60%, temos margem de progressão, e depois temos um RevPAR, uma receita por quarto, muito baixa, abaixo das Ilhas Canárias, que são um destino de massas, quando a Madeira pode e deve ser um destino de excelência. Isto é, podemos ter mais turistas e, sobretudo, ter mais receita turística. Isso é importante para o orçamento regional e importante para criar emprego, que é a segunda grande prioridade. E depois o turismo permite também uma coisa, que é alavancar outros setores económicos, porque mais turistas representam mais consumo de produtos regionais, agrícolas, agroalimentares, pecuários, mais serviço para os taxistas, mais comércio, mais emprego. E, portanto, o turismo pode e deve ser a mola, a alavanca da recuperação económica da região autónoma da Madeira e criando emprego. A segunda grande prioridade, eu acho que é fazer realmente do Centro Internacional de Negócios um poderoso instrumento de captação de mais investimento estrangeiro, de mais empresas e, portanto, mais receita fiscal, para poder fazer a consolidação orçamental sem prejudicar a terceira prioridade, que é o combate às desigualdades sociais e a melhoria do Serviço Regional de Saúde, com a construção, se bem faseada,
do novo hospital para a Madeira. José Manuel Rodrigues, muito obrigado. Eu é que agradeço. E votos de felicidades para o vosso projeto.